Jesus. Diga bem forte comigo, igreja: os ministérios dessa igreja são uma bênção. Você pode dar uma salva de palmas para todos eles, em nome de Jesus. Obrigado, louvor, Deus abençoe. Outros ministérios continuam atuando, o louvor volta depois da mensagem. Tem o ministério infantil lá embaixo. Você que não sabe, nós temos culto infantil. O berçário também abre agora a partir da hora da mensagem, para você levar seu bebê lá, deixar ele lá até 2 anos. E a partir dos 3, temos classes lá para o ministério infantil. E logo logo estaremos aqui no Espaço Kids, amém? Uma bênção, tá chegando, irmão, tá ficando muito bom. Deus está abençoando demais. Você pode se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus? Irmãos, esse mês nós estamos falando da fidelidade de Deus, amém? Diga aí para o seu irmão: celebrando a fidelidade de Deus. E você vai dizer comigo o tema de hoje em 1, 2, 3 e a fidelidade que restaura. Glória a Deus. Irmãos, é meio que uma parte 2 da mensagem do domingo passado, quase que uma continuação. O Senhor vai falar no meu coração e no seu. Quem é bom aí de escola bíblica? Quem é bom de Bíblia? E achar rapidamente os versos. Quem é bom? Fala, eu sou bom, fala, levanta a mão. Nós vamos ler aqui alguns trechos de um capítulo e já vamos pular para outro livro. Não é normal eu fazer isso, mas essa mensagem exige. Então abra comigo em Lucas 22. Vamos ver se você está rápido aí. Não é porque a escola bíblica está de férias que não é para você treinar a Bíblia, hein, irmão? É ou não é, Ney? Tem que treinar, né? Abrir a Bíblia todo dia. Você já está com aquela Bíblia que não tem aquela marquinha dos livros? Olha, se você já tem mais de 2 anos aqui na igreja, está na hora de comprar aquela Bíblia que não tem os nominhos aqui, hein? Você tem que saber aqui, ó. Lucas 22, nós vamos ler primeiramente dos versos 31 ao 34. Você vai entender depois da mensagem por que a gente está fazendo isso. Diz assim, ó: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Isso é Jesus falando. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Aí, irmão, no mesmo capítulo, vai lá nos versos 54 agora. Lucas 22, agora você vai ler lá no 54 até o 62. Que aí a gente vai contar o que aconteceu. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem a ver Pedro disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Agora, irmão, abra lá em João, próximo livro da Bíblia aí. João 21. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Vai dando glória a Deus, irmão? Glória. João 21. Os versos 15 ao 19, vai estar no telão também. Aí vem tudo o depois de tudo que ocorreu. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo que já aconteceu aqui, por tudo que o Senhor já permitiu. O Senhor nos permitiu te adorar, te louvar, entronizar o seu nome, exaltar, ó Deus, experimentarmos, ó Deus, um pouco do que será a eternidade contigo, ó Deus. Cremos que agora, no momento da palavra, o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor vai ferir, o Senhor vai sarar, o Senhor vai corrigir e o Senhor vai transformar as nossas vidas, Pai. Te louvamos por isso. Já te celebro, ó Pai, pela tua fidelidade com todos que estamos aqui. O Senhor trouxe essa manhã quem precisava te adorar e quem precisava ouvir essa palavra neste momento, ó Pai. Então eu peço a Deus que o inimigo não tenha poder nenhum sobre as nossas mentes, sobre este lugar. Eu repreendo no nome poderoso de Jesus toda distração, toda ansiedade, para que possamos desfrutar da tua presença, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Toma o seu lugar, meu irmão. Irmãos, por que a gente leu juntos aqui esses 3 trechos? Você percebeu como que vai, como que anda a história? Primeiro Pedro fala, promete aquela autoconfiança dele, e aí Jesus deixa bem claro o que ia acontecer. Aí de fato, como ele é fiel, e até algo que pode ser desagradável, ele teve que falar para Pedro que ia acontecer, aconteceu. Mas mesmo assim, depois, já vou começar aqui te lembrando e te falando qual é o centro dessa mensagem. É que a fidelidade do Senhor continua. A fidelidade do Senhor continua sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que nós falhemos, a fidelidade dele nos restaura. Você pode falar isso para o teu irmão: a fidelidade de Deus é o que te restaura. Porque, irmãos, presta atenção, existe alguém aqui que nunca falhou com Deus? Todos nós já prometemos, eu falei isso no final da mensagem do domingo passado, estou trazendo uma ponte de lá. Todos nós já prometemos coisas que não cumprimos, todos já tivemos momentos de vergonha espiritual. Talvez assim, ninguém tenha experimentado tanto isso, tão intensamente igual Pedro, porque pode ver como ele fala, como ele promete, como ele diz que vai até o fim. Ele fala: ainda que todos te abandonem, eu jamais. E aí a gente acabou de ler o que ele fez, só porque estava numa fogueira com outras pessoas estranhas, com blasfemadores, com escarnecedores. A gente viu aqui que na verdade ele não cumpriu com essa promessa, com essa fala dele. E a Bíblia deixa isso registrado, irmão, para mostrar que não é para idolatrarmos homens da Bíblia, é para nós adorarmos, exaltarmos e aprendermos sobre o Deus dessa Bíblia. O Deus que não falha, o Deus que fala e faz, o Deus que promete e cumpre sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Então nós trazemos a memória que do culto passado, a gente falou da ceia do domingo passado. E a cena que acontece aqui, que nós estamos lendo aqui, acontece na mesma noite. O homem que comeu o pão, bebeu o cálice, foi o mesmo que negou o Senhor antes de o galo cantar. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui abrindo outro assunto, estamos continuando a mesma cena. E a pergunta que ela nos entrega é esta: o que Deus faz quando aqueles que Ele amam falham? O que Deus faz comigo e com você quando a gente falha? Mesmo que a gente falha, Ele continua sendo fiel. É isso que Ele é. Pedro, irmãos, ele foi um dos primeiros aqui chamados. Ele era considerado como se fosse ali o líder. Sempre que falava dos discípulos, Pedro era o primeiro nome a ser citado. Ele fazia parte daquele círculo um pouco mais íntimo. Dos 12, ainda tinha 3 íntimos. Adivinha quem estava entre os 3 íntimos? Pedro, junto com Tiago e com João. Ele estava lá no Monte da Transfiguração, andou sobre as águas e foi ele que declarou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E é isso que o Senhor faz com aqueles que, mesmo que falham, Ele escolheu, Ele chamou, Ele intercedeu e Ele continua sendo fiel. Diga assim comigo: a fidelidade de Cristo nos sustenta antes da queda. Antes da queda.
Porque, irmãos, Jesus ele vai falar aqui no verso 31, da primeira parte que a gente leu: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Irmão, Satanás reivindicou, ele pediu com insistência. A cena é meio parecida com o prólogo de Jó, onde o acusador pede permissão para provar o servo de Deus. E aqui, irmão, quando Jesus fala peneirar como trigo, o significado, a semântica por trás disso, desse termo, é que o diabo pediu para despedaçar os 12 que estavam com Jesus. E aqui que eu quero trazer para aplicação pessoal nossa, irmão. Existem 2 reinos somente: o reino dos céus e o reino de Satanás. O reino de Deus e o reino do inimigo. Esses 2 reinos estão reivindicando a minha vida e a sua vida. Então, a todo momento, dependendo de como você responde ao chamado, dependendo de como nós respondemos à fidelidade do Senhor, se você não corresponde ao Deus que é fiel à sua vida, você está sendo chamado, reivindicado para ser despedaçado pelo reino do inimigo. Amém? Entenderam? Não existe neutralidade nessa hora, irmão. Não existe neutralidade nessa vida. Ou estamos debaixo do reino dos céus, ou estamos debaixo do reino de Satanás, que o próprio Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, do que está acontecendo de ruim neste mundo. O próprio Jesus disse isso. Então tem um reino te reivindicando, o reino dos céus, que é você. Amém? Não dê brecha, irmão. Ouça o Senhor te falando. Ouça o Senhor te avisando essa manhã. Ouça o Senhor te chamando de volta. Ouça o Deus que não veio aqui para te humilhar. Ouça o Deus que não veio para te despedaçar, mas Ele veio para te restaurar com a fidelidade dEle. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí: o Deus que está aqui não veio para te despedaçar, Ele veio para te restaurar. Então, Satanás reivindicou no plural, vocês. Ele pediu o grupo inteiro, os 12, mas Jesus respondeu aqui. Jesus estava falando especificamente: eu roguei por ti. Ele está falando especificamente para Pedro. O inimigo, irmãos, ele acusa em massa, mas o Senhor, ele intercede pelo nome. A intercessão de Cristo, irmão, não é genérica. Não sei se Cristo está me olhando, não sei se Cristo me ama mesmo. Não, a intercessão de Jesus por você tem o seu nome, tem o seu endereço, tem a sua casa, tem o seu casamento, tem a sua família. Ele é fiel na sua vida, em tudo que te envolve. O inimigo quer todos, mas Ele, Jesus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele intercede por mim e por você, aonde você está, aonde você for. Se você se afastar, se você voltar, Ele é o seu intercessor. Ele reivindica, Ele venceu a morte e não tem mais poder sobre a sua vida. É Ele que manda agora, é Ele que comanda. Ele é o teu Senhor, amém? A intercessão de Cristo não é genérica, ela tem nome, sobrenome e endereço. Naquela noite o nome era Simão, hoje é o seu nome. É o seu nome. Fala aí para o irmão que está do seu lado: hoje é o seu nome. Fala firme para ele. Irmãos, aqui Jesus, quando ele fala que eu intercedi por você, ele rogou, ele suplicou. Pedro nem havia caído. Às vezes, irmãos, por isso que a gente tem que confiar em Deus, mesmo que a gente está passando por um momento de fraqueza, momento de sensibilidade. Algumas pessoas nos procuram, e glória a Deus por isso, fico feliz que pessoas nos procuram para dizer: pastor, eu estou me sentindo um pouco fraco, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo frio. E irmãos, eu não tenho uma palavra de desespero para você. Eu lembro do que o Senhor faz aqui com Pedro, eu lembro do que o Senhor faz o tempo todo. Pode ver, o nosso mestre Jesus, em nenhum momento da Bíblia, ele se mostra desesperado ou sem planos. Até antes mesmo de cairmos, até antes mesmo de falharmos, ele já sabe que passaremos por aquilo, mas Ele é o Deus que lá na frente, na hora certa, Ele vem e te restaura. Eu tenho falado e falo essa manhã aqui abertamente a todos. Se tem gente aqui essa manhã fria, você está distante, você se afastou, está tentando voltar, está sem forças, o Senhor, eu não, Ele é fiel para te restaurar. Vai voltar o fervor, vai voltar a paixão, vai voltar o primeiro amor, vai voltar a vontade de ler a Bíblia, vai voltar a vontade de orar, vai voltar a garra de lutar pela sua casa. Ele restaura, Ele tem esse poder aqui. Ele fala aqui ainda,
Jesus aqui ele diz, se caso você se converteres, mas quando te converteres, ou seja, quando você voltar, a palavra aqui fala de retorno, de restauração, não que Pedro ainda não tinha se convertido, ele já estava crendo naquele homem ali que estava na frente dele, fazendo milagres, sinais, prodígios, mas o Senhor sabia que ia acontecer um momento de fraqueza, o Senhor sabia do momento de negação, e o Senhor também sabia que Ele mesmo era fiel, a tua fidelidade ia se cumprir na vida de Pedro, assim como vai se cumprir na minha casa e na tua, na minha vida, nos meus familiares, aqueles que estão afastados, aquele filho seu que não está mais na presença de Deus, está muitos anos longe, vai voltar em nome de Jesus, o seu marido, a sua esposa, os seus pais estarão aqui em nome de Jesus, creia, irmão, tenha fé no amor de Jesus pelos seus, em nome de Jesus, amém? Porque, irmãos, a restauração de Pedro foi providenciada antes da falha acontecer, essa mesma intenção continua hoje. Romanos 8,34, algumas palavras desse verso. Cristo Jesus está à direita de Deus, como a minha mãe sempre lembra aqui, e também intercede por nós. Depois Hebreus 7 vai confirmar, Hebreus 7,25 diz, Ele vive sempre para interceder. O Senhor é o nosso intercessor, o Senhor Jesus é o teu advogado, irmão. Ele é o teu intercessor. Diga comigo, Jesus é o meu intercessor, é o nosso intercessor, Ele intercede por nós o tempo todo, Ele vive para isso, essa é a função uma das funções do nosso Senhor. Então, irmãos, a segurança nossa não está na nossa fé, a gente tem que ter fé, não estou falando para você não ter, a gente tem que ter fé, mas porque Pedro ele tinha fé, uma autoconfiança ali de sobra, falava, né, às vezes a gente fala, não, eu nunca vou cair, isso aí jamais vai acontecer comigo, isso aí não me pega, rapaz, do jeito que eu sou, do jeito que eu penso, jamais isso vai acontecer, e aí a gente vê, irmão, a história, minha, sua, também pode dizer, eu já caí nessa já, de falar que nada, tal situação não ia acontecer comigo, aconteceu, acredito que você já tenha passado por isso também, amém? Amém? Já passou por isso? De você ser tão autoconfiante, falar, isso aqui não me pega, isso aqui não vai, e aí acontece, porque é igual, se aconteceu com Pedro, por que não vai acontecer com a gente? Mas graças a Deus, o nosso Senhor Jesus, assim como foi com Pedro, é comigo e com você também, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Quem nos sustenta, irmão, não é a firmeza da nossa mão segurando a dele, é a firmeza da mão dele segurando a nossa, amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, pega na mão dele, fala assim, ó, não é a firmeza da sua mão não, pode apertar firme fica 2 horas segurando essa mão aí, você não fica, fica mais de 5 segundos aí, você quase não quer pegar na mão do irmão, você não quer nem olhar para ele, pega na mão do seu irmão do seu lado aí, pega, dinâmica, chegou a hora da dinâmica, pega, continua segurando, eu estou olhando aqui, eu estou vendo já aqui, tá vendo como você já desistiu? Tá vendo como você já não quer? Tem gente aqui que nem olhou para o lado e pegou na mão, mas o Senhor continua segurando a tua mão firme e forte, mesmo que você tenha vontade de soltar, pode aplaudir o nome dele. Irmão, não adianta a gente pregar sobre nós, falar que a gente é isso e aquilo, é Ele, por isso que louvamos aqui, a Ele a glória, para sempre, amém, toda a glória seja dada a Ele, amém? Irmãos, a queda que a autoconfiança não previu, continuando falando disso, agora a gente vai falar mais profundamente da carnalidade de Pedro aqui. Ele falou que jamais ia abandonar Jesus, aí quando Jesus é levado lá para o sumo sacerdote, no pátio do sumo sacerdote, o que a Bíblia deixa bem claro aqui? Pedro de longe seguia Jesus. Apareceu um negócio mais temeroso, um negócio que ameaçou a vida, a segurança, o que ameaça o nosso conforto, ameaçou um pouquinho do conforto de Pedro, o que ele fez? Se afastou, viu de longe, e ainda acenderam um fogo lá no pátio, que chamou a atenção dele. Irmãos, deixa o Senhor falar no teu coração essa manhã. Situações temerosas aparecem na nossa vida, parecem que vai tirar a nossa segurança, o nosso conforto, aí irmão, é automático, o inimigo bota um fogo estranho perto de você. Opa, tá legal ali aquela roda, tá bacana, acho que eu estou gostando disso aqui, você já se afastou,
Você já está com medo de perder o seu conforto, sua segurança, sua autoconfiança, e ainda você vê um fogo estranho, pessoas falando mal, pessoas blasfemando. Por isso que a Bíblia fala: não fique na roda dos escarnecedores, não fique na roda de pecadores. Mas ele foi. E não tem como, irmãos, o ambiente nos influencia. Ele sentou naquela roda e ele ia se segurar, sendo que ele só estava com a autoconfiança dele, preocupado com o conforto. Ele não estava mais preocupado em ser fiel, ele estava preocupado com o conforto dele. Deixa o Senhor falar no teu coração essa manhã. Irmãos, se preocupa, coloca como prioridade seguir Jesus de perto, ainda que isso custe o teu conforto, a tua amizade, você estar bem diante dos outros. Porque o que ele quis ali? Um bando de gente ali pecadora, maldizente. Ele foi lá e começou a negar para fazer parte daquela sujeira. Ele negou Jesus 3 vezes, 3 perguntas. A primeira ele nega, a segunda ele jura, e a terceira ele até pragueja. Olha o que o inimigo faz com nós quando nos afastamos de Jesus, porque estamos tentando manter um conforto, um ego, um orgulho, uma alta confiança, e aí vamos para um fogo estranho. Isso que é fogo estranho, irmão, é a gente participar de rodas onde achamos que estamos bem, achamos que estamos parecidos com os outros, e isso tem influenciado muito o crente de hoje, irmão. A gente tem vergonha de pregar o evangelho, a gente tem vergonha de afirmar que seguimos Jesus Cristo onde estamos. Às vezes nós somos uma pessoa aqui dentro da igreja e outra lá fora só para agradar as pessoas. E é aí que nós falhamos, e é aí que nós erramos, irmão. O mesmo que você é aqui, adorador, que levanta a mão, que adora o nome de Jesus, que celebra, que recebe a palavra no culto, você tem que ser lá fora, ainda que custe o teu conforto, ainda que custe amizades, ainda que custe o amor de familiares. Tem gente, tem crente que prefere saber, que ama saber que está tudo bem com a família, que está sendo bem quisto, que está sendo amado, que está tudo bem, que está na onda de familiares, que às vezes são corruptos, são errados, maldizentes, fofoqueiros, que atrapalham a vida dos outros, do que ser fiel ao Senhor Jesus. Posso confrontar? É isso é para mim também. A gente não tem que agradar ninguém, nenhuma roda estranha não, irmão. A gente tem que seguir de perto Jesus e ser fiel a Ele. Fala para o irmão que está do seu lado: fica perto de Jesus, ainda que custe o teu conforto e a tua fama. Amém, queridos? Porque, irmãos, aí vem aquela parte. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmão, só aqui vai falar desse olhar fixo de Jesus. Não está explicado aqui em muitas palavras, e especificamente o porquê do olhar e como foi esse olhar, mas a gente sabe o que esse olhar de Jesus provocou. O olhar de Jesus provocou na hora, Pedro, a memória de que ele, Jesus, era fiel, de que ele, Pedro, estava sendo infiel naquele momento, mas de que Jesus ainda estava sendo fiel com ele. Irmão, você vai lembrar disso, porque eu também lembro das vezes que isso me aconteceu. Às vezes a gente se afasta, a gente trai o amor de Deus. Ele nos ama, Ele continua sustentando, nos dando segurança, nos dando tudo que a gente precisa. Mesmo assim, a gente se afasta e vai fazer coisa errada. Mas quando Ele te ama, quando Ele te escolheu, e eu tenho certeza que isso já te aconteceu, lá no meio do fogo estranho, lá no meio do errado que você está fazendo, lá no meio do pecado, no meio do vício, no meio daquilo que você está fazendo de errado, alguma coisa o Senhor usa para te dizer: seu lugar é lá. Já passou por isso? Eu já. No meio da coisa errada, chegar alguém e falar: Tiago, não era para você estar aqui não. Jesus está te chamando de volta. No meio de uma fuzueira, no meio de um caos, no meio de um pecado, tal. Não é aqui não o seu lugar. É como se fosse esse olhar de Jesus na tua vida. Então, irmão, deixa eu te avisar: aonde você tentar ir fazer coisa errada, aonde você tentar sentar num fogo estranho, Jesus vai dar um jeito de te olhar, e esse olhar vai te lembrar aonde você deve estar.
perto dEle, na presença dEle, desfrutando da fidelidade do teu Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado aí, se você for longe, o olhar de Jesus vai te pegar. Sabe, irmão, Wagner, você não deu um olhar apaixonado pela Dani, quando você conheceu, hein, Dani? Um olhar apaixonado, cadê os casais? Dá aquela olhada de novo, relembra aquele olhar, mas se você faz tempo que você não olha para o seu cônjuge, se você nem olhou para ele ainda hoje, dá aquela olhadinha, sabe esse olhar apaixonado aí, esse olhar preciso de você, eu te amo, eu te quero. É que eu estou com saudade da minha esposa, ela está na roça, eu estou com saudade dela já, está lá com as crianças. Sabe esse olhar? Então, o olhar de Jesus é mais preocupado que esse. O olhar de Jesus é mais cuidadoso que esse. O olhar de Jesus permanece. Você acabou de virar o rosto, você nem está olhando mais para o seu cônjuge, mas o Senhor continua olhando para você. O tempo todo Ele está com o olhar fixo em você. Assim como ficou aqui com Pedro. Porque, irmãos, aí, olha o que provoca. Aí, saindo dali, Pedro chorou amargamente. É o choro, irmão. Você sabe... Você já fez, foi lá, fez alguma coisa errada, foi para um rolê errado, fez isso, fez aquilo, depois você se arrepende amargamente, porque você sabe que lá no meio do fogo estranho, Jesus deu um jeito de você saber que Ele ainda está de olho em você, e que Ele te ama, e que Ele é fiel, mesmo você sendo infiel. Esse olhar é que nos restaura, esse olhar é que nos chama de volta. O mundo tentou, aí volto a te dizer, Satanás está o tempo todo reivindicando para me peneirar e te peneirar como trigo, ou seja, despedaçar a minha vida e despedaçar a sua, mas os olhos de Jesus continuam fixos sobre mim e sobre você, e esse olhar não despedaça, esse olhar restaura a minha vida e restaura a sua vida. Glória a Deus por isso. Irmãos, Pedro não caiu por ser o pior dos discípulos. Pedro, ele caiu confiando na própria força. Quando a gente se acha autoconfiante, irmão, é o degrau mais silencioso onde a gente vai tropeçar. E aí a gente lembra daquele verso, 1 Coríntios 10, 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Se você está de pé, vigie para que você não caia. Tá bom, irmão? Querido, não tem ninguém imune. Se você anda falando, se você fala de vez em quando, isso aqui nunca vai acontecer na minha casa, isso aqui nunca vai acontecer na minha vida. Eu não estou te deixando temeroso, não estou te deixando inseguro. Eu só estou te lembrando que eu e você não dependemos da nossa força, a gente depende de Deus, da força dEle, da fidelidade dEle na nossa vida. E o que vier, se caso passarmos por fraqueza, caso passarmos por oscilação, Ele continua sendo fiel na nossa vida. Amém? Então, irmão, para de se achar só porque você é isso, aquilo, formado nisso, formado naquilo, mais letrado que o outro, tem dinheiro, tem mais, tem tudo, tem mais isso, sabe falar, sabe conversar, é chavequeiro, o ego vai ficando desse tamanho assim, ó, é ou não é? Chega, ó. Dá uma murchada, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado aí, abaixa sua bola. Irmão. Esse é o confronto dessa manhã. Abaixa sua bola, eu também, Thiago, baixa sua bola. Porque a gente tem que vigiar, nós que estamos de pé, mas Ele é fiel. Amém? Fidelidade de Cristo nos restaura e nos devolve a missão, irmãos. Ó, aí, depois, por que a gente leu João? Por que o Senhor falou ao meu coração de montar desse jeito? Porque depois de tudo que aconteceu, a morte de Jesus, a ressurreição, olha como que é, irmão. Jesus, ele foi lá e preparou o quê? Um fogo de brasas na praia. E aqui em João, ele usa a mesma, tá lá, João 21, 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. E João não está escondendo aqui que é o mesmo termo do fogo estranho lá do pátio da casa do sacerdote. Então o que o Senhor faz? Ele reconstrói intencionalmente um cenário de fogo, do mesmo fogo, do fracasso. Agora outro fogo de madrugada, não para acusar, mas agora para curá-lo exatamente ali. Então, irmão, o Senhor às vezes, situações em que nós somos fracos, eu não sei você, mas eu sou muito usado nas minhas fraquezas.
E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Por isso que quem fala comigo, quem conversa comigo sabe. Sabe isso aí que você está passando, irmão? Sabe essa luta? Sabe essa fraqueza? Sabe esse vício? O Senhor vai te dar a vitória. E deixa eu te avisar outra coisa. Ele vai usar você para cuidar e abençoar outras pessoas que passarem por essa mesma situação. Guarda isso, porque é isso que o Senhor fez aqui. Ele coloca de novo um fogo diante de Pedro, mas agora não é para acusá-lo, porque o Senhor não vai me acusar do que eu já fiz de errado, do que eu já tive de vício, do que eu já tive de erro, aonde eu estive. Ele agora ressignifica essas situações, e agora eu sou usado, você é usado. É só você entender isso, é só você entender que agora o Senhor vai colocar na sua frente, na sua vida, pessoas que passam pela mesma situação que você passou, e você vai olhar para ela, você vai ver que ela está desesperada igual você estava, você vai olhar para ela, você vai ver que ela está desanimada igual você estava, você vai olhar para ela, ela vai parecer tão distante do Senhor quanto você já esteve um dia, mas o mesmo Senhor que me restaurou e me colocou aqui, e te restaurou e te colocou aqui também, vai te usar para restaurar outros. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Ministério de louvor, pode vir ao altar em nome de Jesus. Irmãos, Deus não apaga o lugar da nossa falha, então Ele ressignifica. Jesus não expõe Pedro diante dos outros, Ele não recita o passado, Ele não humilha. Pedro não foi apenas perdoado, ele foi reconduzido. Irmão, como eu sempre falo, receba o perdão do Senhor, tenha a postura de quem foi perdoado, e agora você é reconduzido. O que o Senhor fala para ele? O Senhor fala assim: você me ama, Pedro? Aí o que ele responde? Eu te amo, Senhor. O que o Senhor fala? O Senhor fala assim: não, você não me amou aquele dia. O Senhor fala isso para ele? Não. O que o Senhor fala? O Senhor joga ele para frente. Então, vai cuidar agora das minhas ovelhas. Aquilo que você fez lá no dia no pátio, naquela madrugada que o galo cantou, já era, ficou para trás. Aquilo te amadureceu, agora toca para frente. Eu quero que você cuida das minhas ovelhas. Irmãos, o Senhor está colocando no coração de algumas pessoas essa manhã, que Ele não vai lembrar do teu passado, Ele não vai te humilhar diante da fogueira da praia, Ele vai te reconduzir para a missão. Ele está te trazendo essa manhã para a missão que Ele te chamou. Irmãos, depois de um tempo, a hora que o Senhor acendeu os céus, aí vem o livro de Atos, que você já deve ter lido, que você tem que ler, e aí você vai entender. Quando chegar na parte de Pedro, você vai entender. Olha o que o Senhor fez, aquele homem que se achava, que era autoconfiante, que falhou várias vezes, que deixou a fé abalar várias vezes, agora era o homem que pregava para 3.000, 5.000 pessoas, curava pessoas, a sombra dele curava, aonde ele falava, pessoas eram transformadas. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Em nome de Jesus, você pode se colocar de pé? Aleluia.